O fim do primeiro turno das eleições foi acompanhado por mudanças significativas na estrutura partidária do Congresso Nacional e na representatividade da região de Bauru na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para entender um pouco melhor as implicações desse cenário, nós recebemos aqui no estúdio o nosso comentarista de política, o professor Max Vicente. Professor, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço novamente por poder estar aqui com vocês. Professor, no âmbito nacional, dos 513 deputados eleitos, 243 vão fazer o primeiro mandato a partir de janeiro do ano que vem. Na sua opinião, isso demonstra uma renovação, a tão sonhada renovação que os eleitores buscavam? Veja, se nós olharmos desde o ponto de vista numérico, de fato, é uma renovação muito significativa, né? Porque a estrutura legal que tinha sido elaborada para estas eleições indicava justamente o contrário, né? Que haveria pouquíssima renovação e que continuariam os mesmos no Congresso. No entanto, não é isso que aconteceu. Porém, eu destacaria um ponto que me parece que é muito importante, não é? Não é porque você está renovando que melhora a qualidade do Congresso, não é? Porque esse processo de aprendizagem, essa maneira de encarar a política que nós temos, onde tudo passa pelo Congresso, não é? Demanda um certo traquejo, demanda uma certa experiência por parte dos deputados, que muitas vezes passam desapercebidos e não atentam para medidas importantes que estão sendo votadas e as consequências que têm essas medidas. Portanto, o que a gente desejava é que, além da renovação numérica, não é, houvesse renovação em termos de práticas políticas. Isso implica dizer, entre outras coisas, não é, que o papel das comissões, não é, a forma como são discutidos os projetos, as coligações, os interesses, teriam que ser muito diferentes daqueles que estão vindo tradicionalmente. Como a estrutura política do país não se alterou, obviamente que o Congresso pode ter um papel importante, mas também pode ser um órgão conivente com aquele que chegar ao poder, não é? Então, a renovação em si, ela indica que houve por parte da população um descontentamento com a política tradicional. No entanto, nem sempre renovar implica em transformação radical na estrutura política do país. Tanto, né, que, professora, a maior bancada continua sendo a do PT, e a gente observou uma ascensão do PSL, que tem candidatos com uma agenda bastante conservadora. Como fica a questão da governabilidade? Olha, Leire, você tocou num dos pontos mais polêmicos e me parece que, de alguma forma, nós aqui já tínhamos atentado durante muito tempo, se você lembra, que tão importante quanto eleger o presidente era ver que deputado você vai escolher. Com certeza, batemos bastante nessa tecla. Muito nessa tecla, porque obviamente o que interessa para o país é o que acontece a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, né? Bom, a tua pergunta é muito importante pelo seguinte, existe sim uma bancada maioritária que estaria em consonância com aquilo que representa o candidato que está na frente nas pesquisas atualmente. Isso, o fato que você enumerou, é um exemplo bem típico de um deputado passa para um número relativamente expressivo. E é expressivo por vários motivos, viu, Leire? O principal é que passa a ter uma inserção significativa no rádio, na televisão, nos meios de comunicação e ter um financiamento altamente significativo para poder organizar uma estrutura partidária, como tinha organizado o PSDB e o MDB, que são os grandes perdedores dentro desse processo. Uma forma que surpreendeu, uma votação que surpreendeu muito é a votação do PT. Embora tenha reduzido o número de deputados, continua sendo o partido maioritário. Se respeitasse a tradição histórica na Câmara dos Deputados, o partido maioritário é o que indicaria o presidente da mesa do Congresso, né? Mas como isso não vem se respeitando, o que nós estamos vivenciando já é uma disputa intensa por formação de blocos, não é? Por formação de grupos, de ideologias, de princípios, de ação, de práticas que tentam barrar aquilo que seria os excessos do Executivo, sejam tanto do Haddad como do Bolsonaro, não é? E aí que entra a parte interessante da governabilidade, não é? Ou seja, nós vamos ver de forma concreta, prática, como é que o Congresso vai se comportar, porque no final das contas é ele que acaba aprovando as leis. Ora, se nós temos já dois blocos definidos, implica em dizer que o debate vai ser intenso, vai abrir uma possibilidade de entender e de compreender que grupos estão por trás de cada candidato, não é? Porque é o momento onde você tem que explicitar teu apoio e teu voto, não é?
por enquanto, o que nós sentimos é que o grupo que apoia o Bolsonaro é o mais novo, é aquele que tem menos experiência e provavelmente seja o que vai ter de início um pouco mais de dificuldade para entender o mecanismo. Não é? Por outro lado, o grupo que se está aliando contra aquilo que representa o Bolsonaro não vai ter a maioria absoluta para poder implementar ou aprovar algumas leis, algumas medidas que eles consideram que são importantes. O que fica bem claro é o seguinte, é que nenhum dos grupos tem maioria para propor reforma constitucional. Isso já de cara limita para aquele que nos está nos escutando ou vendo, que muitas das propostas feitas pelos candidatos, que implicam em mudança constitucional, têm que passar pelo Congresso. Portanto, muito atentos agora às propostas que estão sendo enviadas, ou que estão sendo colocadas para discutir o projeto político deles. É um momento muito importante, muito decisivo, porque o que estamos, de alguma forma, discutindo é o futuro político do nosso país. A questão da governabilidade é isso, pôr em prática aquelas medidas que você está anunciando enquanto candidato. Professor, e as costuras políticas começam a ser feitas neste momento, com as coligações, sim, com os apoios, Exatamente, exatamente. E aí que nós vemos, que há claramente, dentro do que é a trajetória política do nosso país e do contexto que nós estamos vivenciando, duas concepções completamente opostas. Daí que nós temos uma dificuldade imensa de estabelecer diálogo entre os dois grupos. E o que nós estamos vivenciando é uma radicalidade que assusta, e que se traduz em termos políticos, nos pode levar ao caos. Por quê? Porque o bloqueio de um e o bloqueio do outro, impedindo o diálogo, é a soma zero. Você não vai conseguir sair de onde você está. Eu creio que isso é um dos pontos que particularmente me preocupa muito, e não só me preocupa, como qualquer texto mais ou menos estruturado que você pegue, está alertando muito para isso. A nossa intolerância está mexendo, inclusive, com o futuro da nossa governabilidade, apontando temas e situações que são muito delicadas e diante das quais alguns candidatos, especialmente o Bolsonaro, têm se omitido. Eu creio que ele tem uma responsabilidade, já enquanto candidato, de ter que se pronunciar aberta e claramente sobre algumas questões para tentar minimizar os impactos que isso está gerando dentro da sociedade. E não tem feito, E não tem feito. Professor, trazendo agora essa discussão para o cenário mais local, depois de 24 anos, Bauru tem um deputado federal, que é o ex-prefeito Rodrigo Agostinho, ex-prefeito por 2 mandatos aqui na cidade, obteve mais de 100 mil votos nessa votação, mas, por outro lado, a cidade não conseguiu eleger nenhum deputado estadual, diferentemente de outras cidades aqui da nossa região, que são menores e que conquistaram resultados melhores, Como você avalia esse cenário, os impactos aqui para a nossa região, para a cidade de Bauru principalmente? Pois é, eu digo assim, que nós temos uma concretitude e uma possibilidade. Fato concreto, o Rodrigo vai ser eleito, isso implica já de cara emendas parlamentares volumosas para Bauru e a região. Um volume muito alto, que pode inclusive fazer diferença sim em algumas questões vitais da nossa cidade. Então esse é o fato concreto que nós temos. Então ótimo para Bauru. No campo da possibilidade, vamos imaginar que ganhe um candidato, o França, que é aliado do nosso prefeito. Embora a gente não tenha o deputado estadual, eu creio que essa relação entre o governo do estado, na possibilidade do França ser eleito, e o diálogo com o Gazeta, no caso de Bauru, pode criar vínculos extremadamente interessantes que podem ser supridos pela falta de deputados. Então, claro, é uma coisa que teria que ser concretizada ainda dentro deste segundo turno. Mas o potencial que tem Bauru diante do que significa o Estado, eu creio que, de uma forma ou de outra, estaria muito bem representado, embora não com a presença dos deputados, que seria o ideal. Por quê? Porque o deputado abre as portas, o deputado sabe encaminhar os projetos, ele alerta sobre possíveis emendas que poderiam ser aproveitadas, e aí fica sobre o quê? Eu acho que o Rodrigo Agostinho deixou uma lição muito importante para o prefeito atual. Tem que correr atrás. Ele ficava mais tempo praticamente em Brasília, semanas, do que em Bauru.
e conseguiu muita coisa em função disso, né? Então, é o caminho que tem agora que fazer o nosso prefeito, né? Quer dizer, peregrinar até a capital, né? Já que estamos representados no governo federal, trabalhar em conjunto para ver se traz alguma melhoria para o nosso município, né? Sem pensar que não tem que atender também a região, porque a votação do Rodrigo Bauru é região, né? Então, teria que dividir um pouco os benefícios obtidos por essa eleição. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua vinda até aqui e essa análise que é tão importante para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder expressar as minhas ideias.